Oi, gente! Bem-vindos ao nosso Tá em Dobro! É o seguinte, a nossa convidada de hoje, ela é atriz, ela é modelo, ela é palestrante, ela é youtuber. Ela é esposa. Aliás, que casalzão. Os dois são muito parceiros, né? Ela ama comida japonesa. Ai, que nem eu. Ela tem uma família linda. Ela é linda e ela tem um brilho no olhar que é só dela. Ela tem 39 anos e é mãe de duas princesas, Mavi e Maeli. E ela é a nossa convidada. Ai, gente, que sorte a nossa, Nayumi Goldoni. Que delícia. Obrigada, ter você. meu amor. Obrigada! A gente já começa feliz, assim, se sentindo lá pra cima, vendo tudo isso. Que honra estar aqui. Bom, sabe que o assunto aqui é maternidade, madrastidade. Sim. Com você a gente vai colher um pouquinho mais sobre esse universo do maternar, né? Que eu amo. Ai, menina, Helena, sabe que quando a gente começou o nosso programa, a primeira coisa foi procurar no dicionário a palavra maternar. E assim, me veio uma tradução que eu não imaginava, que é você criar, olha o que é maternar, é você criar indivíduos, você preparar indivíduos através do seu amor incondicional a tornar a sociedade melhor. O mundo melhor. Gente, Olha e é que isso, isso e é é- a parte mais difícil, porque quando a gente pensa em maternidade, nossa, você mãe, você pensa em muitas coisas, tipo assim, supérfluas, né? O quartinho, a roupa, e o mais difícil sendo mãe, sendo madrasta, gente, é educar, é criar para que sejam felizes e para a sociedade. Realmente, eu não sabia disso. Exatamente, forte, É perfeito, é perfeito. Bom, vamos começar sabendo um pouquinho mais de você antes. Com quantos anos você saiu do Rio Grande do Sul? Eu saí do Rio Grande do Sul com 21 para 22 anos, isso, fui modelar fora. Foi uma experiência super interessante, foi difícil, acho que sair de casa, hoje eu entendo um pouco mais a minha mãe, que sofreu demais. Minha irmã tinha saído um pouco antes, foi para passar um tempo em Londres, trabalhando em tudo quanto é coisa, lutando, né? E na sequência fui eu, antes da minha irmã voltar, minha mãe ficou acabada e eu ficava tipo, gente, é a oportunidade da minha vida, eu tô muito feliz, fui pra China. Olha que legal. Minha mãe desesperada, coitadinha, ligava pra todas as mães de modelo pra ver se era real, enfim. E deu tudo certo, foi maravilhoso, foram 6 meses, depois fiquei mais um ano e comecei a trabalhar como atriz, estudar e tudo mais no Rio de Janeiro. Vou contar uma curiosidade disso que ela contou. Tem uma amiga de infância em Curitiba, que é a Aninha, e que ela modelou com essa minha amiga de infância lá na China. Gente, esse mundo é muito pequeno. É Gente, muito esse mundo é pequeno. muito pequeno. Aliás, ela me ajudou demais, porque essa coisa de sair de casa é muito difícil. É muito E difícil. quando a gente é jovem, a gente fica tentando encontrar os laços familiares, mas você vai morar com um monte de gente, no meu caso, né, que você não conhece, com culturas diferentes, criações diferentes, e isso impacta, você fica meio perdido num lugar, assim, para mim, era muito frio, assim, a sensação humana mesmo. E ela foi um apoio muito forte. Ela é maravilhosa. E eu tive dificuldade quando saí do Rio de Janeiro para São cá, Paulo. imagina. Imagina você para um outro país, né? Uma outra cultura. Falando em Sul, né, eu só vou abrir um parênteses claro. aqui. Como é que tá a sua família Tá com tudo essa bem. questão toda do Rio Grande do Sul? Agora, meus pais tiveram a casa alagada também, né? Toda a área térrea, meus tios, todos os meus tios, todos não, 3. Então, a família toda ficou muito abalada e acho que meus pais estão conseguindo agora se reerguer, porque é uma coisa muito... Por mais que todo mundo fale, vão os anéis, fiquem os dedos, mais ou menos, porque são as lembranças de vida, é tudo que você construiu. Tem uma história. Exato. E eles moravam há 43 anos na mesma casa, nunca tinha entrado água em casa e de repente foi até o teto. E aí chegaram lá e vem escombro, sabe? É muito... Sim. Mas agora estão se reerguendo, graças a Deus. bom. E acho que vai ser um período ainda longo, não só para eles, mas para todo mundo, para se reencontrar, se redescobrir, saber lidar com isso.
porque emocionalmente é bem pesado. Mas vai dar tudo certo. Eu também acho, inclusive, por conta dessa união toda, né? O Brasil está muito mobilizado, está muito unido. Foi bem surpreendente ver assim, o quanto pessoas de todos os estados, todo mundo ajudando como pode, seja divulgando, seja enviando alguma coisa, fazendo um Pix, faz muita diferença. E é importante continuar isso, né? Porque dizem que essa fasezinha agora é até mais complicada do que quando tá a água ali, né, naquela situação, porque é a fase da reconstrução, dizem ser mais difícil ainda. Então, e quem perdeu tudo, nem todo mundo não tem mais nem nessa. abrigo. Aí vai pra onde? Trabalha com o quê? Com que roupa? Come o quê? É muito delicado, assim. Mas acho que seguimos unidos e é possível. Vai ser. É o seguinte, eu quero juntar, eu já tinha preparado uma pergunta aqui para você, mas eu quero juntar com o que você falou na sua resposta anterior. Você falou assim, agora eu entendo a minha mãe. Né, eu acho que é uma coisa que a gente fala muito e eu acho que tem dois caminhos, assim. Hoje entendemos as nossas mães, podemos fazer diferente ou não podemos fazer igual. Então, assim, quando você fala essa frase, o que te vem na cabeça? Fala assim, puxa, as duas coisas talvez ou não, né? O que vem, a primeira imagem assim na sua cabeça? É um mix bem grande. Pergunta boa. Porque minha mãe, ela é uma mãe muito amorosa, muito carinhosa. E isso é uma coisa que eu falo assim... Eu postei um vídeo essa semana, recentemente, não foi essa semana. Postei um vídeo recentemente em que mostra o carinho deles, o amor deles. E muita gente veio me dizer, cara, você é milionária e eu não tô falando de dinheiro. É uma coisa muito rica. E eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem antes, a família de vocês não é normal. Você acha que isso é o comum, mas não é... A gente é muito unido. Eu nunca tive dúvida do amor dos meus pais. Então, assim, eu sempre tive a sensação, mesmo agora, que eles estão lá, alagados, eles falam, estamos flagelados aqui. Eu sei que eles são meu porto seguro. E se eles estiverem morando num banheiro e eu precisar, não tiver pra onde ir, eu vou lá e eles vão achar um lugarzinho pra eu ficar. Sim. Então, assim, não há nada no mundo que faça eu não me sentir amada e acolhida em qualquer situação. Eu posso fazer uma coisa horrível que eles vão ficar... de cara, mas eles vão me acolher e vão me ajudar. Essa é a maior herança que você quer deixar para as suas filhas. Exato. Quando eu vejo isso, eu falo, isso é uma coisa que eu quero muito passar para minhas filhas. Eu sinto que é algo forte e algo que eu tenho dentro de mim para oferecer. Ao mesmo tempo, eram outros tempos de educação. Então, a gente passou por uma violência, né, na educação que era comum. E eu sei que era na tentativa de ajudar, de acertar, assim como a gente também erra. Mas apanhávamos quando criança. E meus pais apanharam muito mais. Meu pai ficava de joelho no milho ainda, sabe? Então, a gente já vem quebrando muitos ciclos. Eu faço muitas coisas nesse sentido diferente. Eu acho que por mais que eu me ache a pessoa mais impaciente nesse sentido com filhos, eu sei que eles me veem e ainda falam, não sei como a Naomi tem tanta paciência. Eu falo, eu fico até orgulhosa de saber, cara, estou conseguindo ir além do que eu imaginava que eu conseguiria. Não repetindo um padrão, né, de acordo com o que você não concordava, né? Exato. Que você queria transformar, que você queria mudar. A gente está falando de educação respeitosa. Você aplicou a educação respeitosa a partir desses exemplos, depois que você se tornou mãe, ou até antes de se tornar mãe, você já tinha um pouquinho dessa consciência mais respeitosa? Teve algumas pessoas que eu conheço era um começo de redes sociais, com começo de blogueiras de maternidade, e algumas que não eram blogueiras, mas eram amigas minhas que mostravam algumas coisas de educação, que eu falava, nossa, isso é incrível. Começou já elas falando na gestação e depois do parto, e eu acompanhava e falava, se um dia eu for mãe, eu vou querer seguir esse caminho, eu acho isso interessante, eu gosto. E aí, eu tava falando antes com a Thaís que ela gosta de fundo nas coisas, eu tenho um pouco essa característica, eu engravidei, e eu tenho vontade de ir a fundo e estudar mais. Estou lendo um livro agora sobre a educação, levando as descobertas recentes do cérebro. Eu estou achando genial, porque eu busco informação para tentar ser o melhor que eu posso. Embora não seja tão simples na prática. Eu achei que seria muito mais simples uma educação respeitosa do que é. Essa é uma pergunta que a gente tem para você. Qual a maior dificuldade em aplicar a educação respeitosa? No dia a dia. Em viver essa educação respeitosa? São os gatilhos, tá? Eu sinto assim, eu vou daqui pra cá muito rápido. E a minha agressividade vem na voz, vem no... Eu preciso
gritar. Eu preciso externar. E essa é minha... Ao mesmo tempo que é ruim, e é uma coisa que eu queria abolir da minha vida, porque as pessoas olham e falam, nossa, você é tão calma. Eu falo, mais ou menos. Eu me descobri com as minhas filhas um ser humano que eu não sabia que existia. Isso pra mim foi chocante, foi a minha sombra. Mas eu precisava disso antes e eu não conseguia me impor. Então, assim, um equilíbrio entre esses lados eu acho que é importante. Mas eu ainda luto para segurar um pouco essa agressividade no meu nervoso. Eu falo, por favor, vamos tomar banho. Meninas, vocês querem isso ou aquilo? O banho, vai com o brinquedo. Não tá rolando, não tá... Eu falei pra tomar banho! Eu falo, ai, Naime, calma. Então, aí eu sinto que eu perco a educação respeitosa, que eu saio e às vezes eu tenho que me afastar. Eu falo, agora eu não quero mais. Você precisa do seu tempo. Preciso, acho que isso que as pessoas precisam entender, eu acho que essa pergunta, inclusive, veio na nossa caixinha de perguntas. Uma delas foi essa. Eu acho que essa é a dúvida que muita gente tem. Como... Então, ok, você contou essa história toda, acontece isso com todo mundo. Mas e como você, Nayumi, faz? Qual o seu exercício? Sim. É o se afastar, Me afastar e, quando possível, ter o apoio do André. Porque a gente não precisa nem falar e pedir, geralmente, um pro outro. Quando a gente vê que o outro perdeu um pouco mais a linha, e eu sou muito... eu vou num extremo, assim, de grito, muito mais rápido que ele consegue manter a calma muito mais facilmente. Quando ele vê que eu tô chegando no ponto, ele assume, ele vem, meninas, a mãe de vocês mandou tomar banho, agora vamos, filhinha, quem é que vai primeiro? Corrida, daqui pra lá, quem chega primeiro? Aí, e depois existe uma conversa? Com as meninas? Com as meninas? Ou não? Ou você acha que é isso? Tive essa reação, ok, faz parte, seguimos. Sim, sobre as reações, sim. No dia a dia, quando são coisas mais corriqueiras, do tipo assim, estamos tentando ensiná-las a manter uma... Tipo assim, elas sabem que tem que chegar e tomar banho, depois a gente vai comer, fazer lição, e vamos ler livrinhos e vamos brincar. Então, é uma sequência. E elas sabem que a gente tenta manter essa sequência com uma certa frequência. Quando é algo assim, e foi só um grito, e passou, ok. Quando é uma coisa mais intensa, eu fico muito mal. E aí eu também me lembro da minha mãe, que chorava na época, né, dava uns tapas na gente, e depois eu chorava, e aquilo me dava uma raiva, porque eu olhava e falava, mas então não me ama. Então ela me pedia desculpa, dizia que me amava, e eu falava, como que ama se me bateu? Não é possível. E aí hoje eu entendo o quanto doía nela fazer aquilo e perder o controle, porque não era o fazer, era como que eu perdi o controle sobre um ser tão indefeso. Pra mim, assim, é uma coisa... A gente defende tanto a não violência, o cuidado com os animais, com um gatinho, alguém machucou um cachorro, alguém... Mas com as crianças, tá batendo ali no filho dela, mas tem que educar, tem que pôr limite mesmo. Eu acho assim, é muito absurdo que ainda a gente não tenha entendido isso. Então, quando eu sinto que eu passei do limite, que a gente teve uma briga mais intensa, a gente conversa. Sim. E geralmente a Maeli tem, porque é mais com a Maeli, que é uma vinda menorzinha, ela tem um entendimento, assim, parece que fica mais suave nela do que em mim nesses momentos. Eu percebo que você tem uma relação de muita confiança com as suas filhas. É uma relação muito bonita, muito próxima mesmo. Sim. E a gente, nesses momentos, a gente conversa, mamãe pede desculpa porque eu errei. E às vezes eu gosto de falar pra ela, não é com você que a mamãe tá brava, a mamãe perdeu o controle, porque geralmente... Isso é muito legal. Isso acontece quando eu tô estressada por causa do trabalho, porque eu tô sem tempo, porque eu tinha que estar postando alguma coisa de trabalho e eu não consegui. Qualquer coisa que acontecer ali me desestrutura, não é a criança, sou eu. Então, eu gosto de tentar passar isso pra ela. Acho que ainda precisamos melhorar mais nisso, sabe? Porque, na verdade, a gente nunca vai achar que a gente tá... acertando. 100%. Sempre tem a culpa, corrigir, né, Paixão, que a gente fala sobre essa culpa. E é interessante ela falar isso, porque a criança, ela já toma pra ela tudo, né? Então, assim, qualquer coisa que acontece, a gente tá desestabilizada por conta de algo do trabalho. A criança sempre vai achar que é por conta dela. Né? Então é importante essa conversa que você tem. Não é com você, tá tudo bem, desculpa isso, desculpa aquilo, né? Porque a gente sabe que a criança, ela tem energia, ela vai gritar, ela vai pular, ela vai fazer bagunça. Isso é natural, se a gente não consegue lidar, e assim, é natural que eles queiram brincar, não queiram ir tomar um banho, que eles não queiram fazer a lição.
é natural, ok, Sim, a gente precisa são ensinar, crianças. mas eles estão agindo como criança, então a gente tem que agir como adulto e achar forma de resolver essas questões. Sim. Que é o desafio. É o desafio. Dentro dessa linha do maternar, né? Qual que é o segmento que você mais gosta? É o financeiro? É a alimentação? Qual o segmento que você mais gosta que mais te aguça a estudar? Eu amo a questão financeira. Amo. Eu aprendi muito com meu pai. Meu pai, ele é aquele que anota, quanto que deu a balinha que a gente comprou? 10 centavos. Ele anota tudo. É impressionante. E sempre teve esse cuidado. Meu pai, ele trabalhou numa metalúrgica durante 43 anos. Minha mãe era funcionária pública de creche, trabalhava em creche. E eles tiveram uma vida legal, conseguiram nos educar, criar. E eu sei, assim, que foi muito cuidado dele, aquele segurar. E eles começaram a investir lá atrás um pouquinho. Aí minha irmã começou a aprender, aí a gente começou a conversar e aí eu comecei a investir. Então, eu gosto desse universo, não sou especialista, mas... Mas você sabe, esse é um assunto que muito me interessa, porque tem muito tabu envolvido, né? Principalmente com nós mulheres. Sim. E a gente precisa falar de dinheiro, a gente precisa falar de educação financeira. Queria eu ter tido uma educação financeira infantil, eu acho que as suas filhas vão te agradecer no futuro. E eu acho tão necessário isso que você faz, eu admiro tanto. Aliás, tem várias dúvidas para tirar depois dos bastidores. Mas eu queria entender com você, com quantos anos que você começou a mesada? Existe uma idade recomendada? O ideal é que a criança já tenha noções básicas de, por exemplo, primeiro ano eles vão saber contar, eles vão saber os números, identificar, né, um mais, um menos, uma coisa assim. Então, antes disso, eles não vão ter muita noção se R$20 é mais ou menos do que se a moeda é mais bonita. Umas moedinhas, eu vi esse vídeo. Exato, e a minha filha mais velha que eu achei, não, ela vai saber, certeza que anota. Ela escolheu as moedinhas. Escolheu as moedinhas, eu falei, mas por que, filha? Por quê, não sei o quê. Aí eu falei, é só contar, meu amor, vamos lá, você sabe que o valor... Então, é super importante eles terem uma noção um pouco maior disso. Então, 6, 7 anos é bem legal, é a idade que eles já têm noção, mas antes eles já têm que ter contato. Então, ir no mercado e você mostrar, olha, aqui tem o preço, aqui é o valor, a gente paga o que está escrito nessa etiqueta. Tem várias marcas diferentes, a gente olha o que é legal, o que tem um valor bacana, a gente vai escolhendo. Não dá para comprar tudo. Você viu que a mamãe não comprou tudo que ela queria? Porque a criança quer comprar muita coisa. Então, eles aprenderem que eles podem querer tudo, de repente a gente compra uma coisa, outra, mas a gente não vai comprar tudo que a criança escolher no mercado. Entender as escolhas, né? E aí, a partir dos 6, 7 anos, antes já dá para dar algum dinheirinho, do tipo assim... aniversário, ser um dinheirinho. As minhas filhas, às vezes, aparecem alguma publicidade comigo. Ou, às vezes, eu queria uma foto com as crianças. Eu não quero. Eu falo, e se a gente fizer e for... vai ganhar... Eu fiz um trabalho não vou falar marca, um hotel. E foi muito especial. E minha filha falou, será que a gente vai ganhar algum dinheiro? Eu falei, sim, eles vão pagar. Então, se eles vão pagar, você vai ganhar também. Elas têm conta em corretora, cada uma delas tem uma que a gente deposita, mas elas receberem na mão delas algum dinheiro. Então, ganha R$3, ganha R$2, ganha 4. Para elas, aquilo é tipo, nossa, isso é bacana, eu tenho um dinheiro. Mas é correto, elas trabalharam. né? Exato, Sim. elas vão ganhando alguma coisa, vão entendendo, eu fiz isso aqui, fiz esse vídeo. Então, é um trabalho e por trabalho a gente recebe um valor. Então, tem algumas formas que você pode ir deixando a criança entender como é que é o funcionamento. Né? E outra, você está criando duas mulheres, né? Então lá na frente isso vai impactar na liberdade delas, né? Na liberdade financeira, enfim. É bem importante. Eu acho muito importante também. E é um aprendizado assim que é aos poucos. Essa questão da mesada, eu vejo que a minha filha, quando ela quer comprar um monte de coisa, eu falo, tá bom, você vai pagar? Aí ela, quanto que eu tenho? Aí a gente abre o aplicativo, que ela tem um aplicativo do banco, aí ela olha, tá, não quero, então não quero. E se eu pago metade, você paga metade, dependendo do que é. Tá, então eu vou comprar. Aí ela começa a fazer as escolhas dela, e é isso, a gente tem que entender que o dinheiro não é infinito, a gente pode usar com consciência, que é legal. Agora ela comprou uma bebê reborn com o dinheiro dela, ela juntou por uns 10 meses e comprou uma bebê reborn, ela tava super feliz, então... Dá até outro valor, Total. né? Porque às vezes eu percebo que é isso, com criança você compra um presente, a criança quer muito aquilo ali, quando ganha,
ok, já ganhei, agora eu quero uma outra coisa. Sim. Então, Mas sabe uma coisa que eu acho interessante dentro esse somatório, assim, né, de informações? Às vezes a criança, não sei como você lidava com isso. Por exemplo, a criança quer uma bola azul, tá? Aí ela fala pro pai, fala assim, ai pai, eu quero essa bola azul. A gente, com a nossa cultura, mas essa criança já está querendo isso de novo. Essa criança já, né, não dá valor às coisas. Na verdade, a criança, ela ainda não tem muitos discernimentos de algumas coisas. Então, assim, ela fala, eu quero aquela bola azul. Assim, e ela não está abusando de você, ela não está desmerecendo, ela não está nada disso. Ela só está esse entendimento, desejando aquela bola azul. Então, no lugar de julgar, aquilo é caro, aquilo, né, você sabe quanto é o valor daquilo? Não, você quer uma bola azul? Puxa, mas como é que vai ser essa bola azul? Tem alguma outra cor? E se brincar com a criança naquele mecanismo, sabe? Porque não está desafiando o adulto, não está não valorizando o dinheiro do adulto, não está nada disso. Eu nem entendo dessa forma. Bom querer, exatamente. Mas eu acho que sobre isso que a gente está conversando da educação financeira, quando a criança tem um entendimento, né, sobre as coisas e faz as escolhas, entende as consequências dessas escolhas, eu acho que isso é muito positivo. E a gente acaba precisando mudar as nossas atitudes como pais também. Eu vejo que se a gente vai em algum lugar que, nossa, todo mundo está escolhendo alguma coisa. Eu fiz uma viagem para a Grécia que eu sofri muito, foi uma viagem planejada, sonhada. Vamos viajar. E aí eu entrava em alguns lugares, eu queria comprar um chapéu, aí eu entrei, e aí ela queria comprar alguma coisa. Ela queria uma bolsa. Eu falei, filha, não, você não vai comprar uma bolsa, tem muita necessidade. Mas por que você vai comprar? Aí eu falei, como que eu explico isso pra ela, então? Que a mamãe vai sim comprar, a mamãe se planejou e vai fazer algumas compras. A gente ia no mercado, comprava coisinhas diferentes, enfim. Como explicar todas essas questões para ela, porque os pais estão fazendo algumas compras. Sim. Ela vai entender aí você vai no shopping com seu filho. Se você compra um monte de coisa e o filho não pode comprar nada e você quer... Então você começa a repensar suas atitudes, você começa a ter um consumo mais consciente também para poder educar de uma forma melhor. Isso funciona muito também. Maravilhoso. Quando você olha para as suas duas pimpolhas, qual o maior medo que você tem? Delas parece uma coisa meio utópica, enfim, mas que elas não sejam felizes. Não tô falando uma felicidade plena, porque isso eu tenho total noção que isso não existe na vida de ninguém. Mas eu vejo crianças, adolescentes se perdendo num mundo assim que nada vale a pena ser vivido. E eu tenho muito medo. Eu tenho muito. Se perguntar qual é o meu maior medo, é ver minhas filhas vivendo nesse mundo de escuridão que eu tenho visto tantos jovens viver hoje em dia. É um quase pânico que eu tenho, assim. Então, não há nada que a gente possa fazer com certeza, né? Que a gente faça, não, se eu fizer isso, vai dar certo. Mas eu acredito que com muito amor a gente pode tentar blindar. Porque o amor a gente... demonstra que sempre tem um porto seguro, que elas sempre vão ser acolhidas, que há quem ame muito, e ensinar o amor próprio. Quando você se sente amado, você é uma pessoa que vale a pena, sabe? Eu sou amado, é uma pessoa, tá tudo bem, eu posso seguir em frente, vou passar por momentos difíceis, vou sofrer, vou quebrar cara, e obviamente vão passar por tudo isso. Mas, de repente, com mais pé no chão, assim, eu tô aqui, tá tudo bem, vou seguir. Eu acompanhando você nas redes sociais, fica muito claro para mim que você tem uma segurança muito grande na sua maternidade, na relação que você tem com as suas filhas. E eu acho que você é muito corajosa em expor o seu dia a dia, expor a vida da sua família. Como que foi essa decisão para você? Para sua família como um todo, como que as crianças lidam com isso? Porque você ajuda muita gente através dessa exposição, né? Sim. Mas como gerenciar isso? É um cuidado bem grande que a gente tem e foi naturalmente acontecendo quando eu descobri a gestação da minha primeira filha. Eu ainda gravei o vídeo contando pro meu marido e eu falei, vamos postar. E eu ainda falei, gente, não se preocupem que isso aqui não vai virar sobre maternidade. Não imagina, não, vamos ver. Mas eu gostei tanto de entrar nesse universo que eu não conseguia falar de outra coisa, né, durante a gestação, e aí nasceu, eu tinha muita vontade de compartilhar.
E eu tinha muito medo de compartilhar as coisas, porque nem tudo é bom, nem tudo é perfeito, nem tudo é fácil. A gente falou de amamentação na época, que foi, assim, muito difícil pra mim. Aí a Tá, na época, eu pedi um depoimento dela, que eu montei um vídeo sobre experiências diversas sobre isso. E eu lembro, o primeiro vídeo em que eu postei, eu falei, vai dar ruim isso aqui, foi eu chorando, após uma madrugada em claro com a minha filha. Eu falei, preciso dizer que tá muito difícil, eu não dormi nada, eu não sei o que fazer, ela chora, ela não mama, não sei, tá pesado, e eu tô triste, mas vai dar tudo certo. E aí eu falei, ai meu Deus, e agora? O que vem daqui? E as pessoas acolheram tão bem, as pessoas receberam tipo, nossa, alguém falou o que eu já vivi. Finalmente, eu achava que só eu passava isso em casa, só eu tinha vivido isso em algum momento. E aí eu comecei a perceber que eu podia também trazer isso. Hoje em dia se fala muito de maternidade real, né? Mas não foi era. Que eu falei pra Pachô, te cortando, desculpa. Eu falei assim, a gente fala muito de uma maternidade real, né? E que eu vejo no Instagram dela que existe, porque ela divide realmente as coisas boas e as coisas não tão boas. Você expõe de uma forma muito cuidadosa e que as pessoas se identificam muito, né? Eu tento fazer, eu fui entendendo que eu podia mostrar um pouco mais, mas eu tenho cuidado, por exemplo, as crianças foram crescendo. Enquanto elas são pequenas, a gente expõe o que nós estamos vivendo através das experiências delas. Mas, quando elas chegam num certo ponto, tem muita coisa que tem acontecido, que acontece no dia a dia, que eu não falo mais porque isso fere a privacidade da minha filha. Ela tem 7 anos, ela vai pra escola, os amiguinhos da escola veem os meus stories junto com as mães. As mães vêm, eu não quero que eles saibam que minha filha fez tal coisa, falou tal coisa, porque isso é a privacidade dela, é a personalidade dela, é a vida dela. Então, chega um ponto que há uma separação maior. É a fatia da sua vida que você quer dividir, que você decide dividir. E dela, né? Porque a partir do momento que tem esses outros indivíduos... Aí, essa é a delicadeza, porque se é sobre mim, eu posso falar. Mas se o que eu vou falar sobre mim, sobre os meus aprendizados, passa, de alguma forma, em algo que pode ferir a minha filha, que pode expor ela, eu não tenho esse direito. Né? Ela tem 7 anos, ela não tem direito de decidir. Então, inclusive, falando sobre o que vem pela frente, eu estava num ponto de começar a deixar a maternidade cada vez mais, assim, eu vivo a maternidade, mas a minha vida tem isso, e estava vindo mais pro meu lado mulher, o meu lado essa coisa das finanças, de educação financeira com as crianças, relacionamento, obra, enfim, estava indo para outros caminhos da minha vida. E aí, minha vida chacoalhou aqui de novo, porque enquanto é bebê e enquanto é criança pequena, é muito diferente, é quase... É uma relação muito simbiótica. Só, né? Então, a mãe e o filho são uma pessoa só, quase, e você tá tranquilo, você não tá ferindo ninguém. Então, esse é um cuidado que eu tenho. E relacionamento também, as pessoas também falam, mas... Esses dias alguém falou, filma sua filha fazendo uma birra, mostra um vídeo dela fazendo mãe. Eu falei... Gente, nunca. Qual é a necessidade de eu parar para filmar só se expor a sua filha? Quero viralizar às custas da sanidade mental da minha filha. Nunca. Não. Então, é o tipo de coisa que eu jamais faria, assim como uma briga com o meu marido. Eu não vou estar filmando para postar. Eu acho uma coisa assim bizarra. Eu já vi alguns casos que as pessoas fazem e eu falo, gente... nada paga... Objetivos diferentes, né? Exato. Eu falo, eu não viralizo desse jeito, mas eu sigo em paz com a minha relação. E então, eu tenho muito esse cuidado, a forma como eu separo. Né? Exatamente. E eu acho que a família nisso, como eles se veem respeitados, até as crianças, às vezes elas não querem. A Maeli principalmente teve uma fase ali, acho que os 3, 4 anos, que ela falava, não quero foto, não quero aparecer no vídeo. Fazia 1000 caretas. Aí eu falava, você não quer, você não vai aparecer. Ou então, às vezes, eu filmo alguma coisa que ela fala, mamãe, você não vai postar, né? Eu falo, não. Quer que eu apague? Já apague. Pra ela ter certeza, eu falei, nunca deixe... Pra ela ter uma confiança em relação a isso, Nunca deixe ninguém filmar nada de você e postar sem sua autorização, não pode, é você, a sua vida. Então, até a mamãe que trabalha com isso, eu tenho que respeitar. Então, quando a gente coloca isso, eu acho que tá dando uma segurança para eles. Com certeza. Agora, eu trago questões. Por exemplo, tive uma questão com meu marido, e eu acho que isso pode trazer algo interessante pro público para levarem para seus relacionamentos. Converso com o André, amor, vou falar disso, posso?
Pode, tá tranquilo. Olha, aconteceu uma coisa, a gente conversou e olha só o que a gente tirou disso. Olha então, assim, não somos... Você pode estar vivendo uma situação parecida. Exato. Como a gente... eu ajo muito dessa forma também. Eu acho que você... Depois que a própria birra, né, que a gente chama, nem gosto dessa palavra, mas a própria situação ali com a criança, seja qual for, depois que passou, você contar e poder compartilhar isso, poder ajudar de alguma forma, poder ser ajudada, né? A tal da troca, né? E isso acontece demais, as Muito. redes sociais são maravilhosas para isso. Quantas vezes eu compartilhei dificuldades minhas e eu tive, assim, muitas respostas. Eu falei, nossa... Você foi acolhida. É incrível, é incrível. Então, esse lugar de troca é bacana. É muito... E o lugar de paz, de saber o que você vai falar, com cuidado com as pessoas que você ama. Então, pode trazer as situações com cuidado, com delicadeza, respeitando o espaço, a privacidade do outro. Mas... Agora você começou a falar, né, desse assunto novo. Nayumi tá gravidinha! Nayumi está no 3º filhote. Aí a minha pergunta para você, que quando eu ouvi a notícia, foi a primeira pergunta que eu me fiz sobre você. Quando veio a notícia, né, você engravidou com o DIU. Eu uso o DIU. Melks usa DIU. Eu já usei, agora estou sem. Mas a pergunta é, na sua cabeça, isso é Deus? Isso é ciência? Isso é destino? Eu acredito muito em Deus, assim. Eu sinto na minha vida em várias situações que eu planejo uma coisa, que eu sou uma pessoa que gosta de planejar, eu sempre falo, eu amo regras. Para mim, as regras me ajudam, me conduzem e eu sou uma pessoa que fica mais tranquila dessa forma. Então, quando eu sei o que vai acontecer, uma certa previsibilidade, eu mantenho uma tranquilidade mais fácil. E aí, de repente, não há regras e as coisas saem do controle e sobre mim, sobre meu corpo, sobre minha vida, minha família, tudo que eu planejei, imaginei. Pra mim não tem como não ser Deus, sabe? Porque Deus também, pra mim, cada pessoa tem a sua crença, né? Sim. Mas eu vejo que quando eu acho que tem uma coisa muito difícil, ou muito ruim, ou muito tensa, enfim, as dificuldades, os maiores buracos e vales em que eu já vivi, acontecia alguma coisa uma reviravolta tão grande, que eu falava, nossa, assim, às vezes anos depois, mas eu falo... Você vai entender lá na frente. E aí faz todo sentido. Exatamente. E você agradece. Né? Exatamente, eu sinto, eu arrepio. Eu sinto que lá na frente eu vou entender. E quando isso aconteceu, inclusive a música que eu postei falando da gestação, não foi sorte nem azar, era Deus. Porque na hora eu pensei, um monte de gente, meu Deus, que azar, você engravidou usando o DIU. Não foi um azar, mas também não foi sorte, sabe? Tipo, tá uma coisa... Mas é Deus, e eu sei, assim, quando eu contei pro meu marido, eu tava com... eu tinha acabado de... Lindo esse vídeo, lindo, eu chorei com vocês. Foi maravilhoso. Mas eu não sabia qual seria a reação dele, assim como eu nem sabia como reagir àquilo. Aí contei pra ele, fiquei esperando pra entender o que ele tava sentindo, assim. E aí no final ele falou pra mim, vamos lá, tamo junto, mais junto do que nunca. E depois, sem câmera, ele falou, a gente sabe como fazer isso, a gente sabe criar, cria 1, cria 2, vamos lá, vamos criar 3. Aí deu um beijo na minha barriga e falou, você já é muito amado, muito amado. Eu falei, Senhor, obrigada. Não vai ter o quartinho dos sonhos. Acabei de fazer uma obra. Planejei aquele escritório lindamente. O pessoal falou, vai perder o escritório. Vamos ter que pensar em todas as adaptações agora. Mas é pra viver isso. De repente vem uma coisa... Sim. Eu não sei o que vai daqui a 3 anos, como vai estar a minha vida. Daqui a 5 anos. Pode ser que esteja muito melhor. A Maeli veio dessa forma, assim. A gente planejava. Aí a gente estava num momento super difícil financeiro na época e a gente desistiu. No mês seguinte, a gente descobriu que estava grávida. Amor, e agora? Comemoramos e depois ficamos super pressionados com aquela situação. Se eu imaginasse, se eu soubesse o quanto isso mudaria a minha vida 2 anos depois, eu penso, cara, minha vida era outra. E muito melhor, e muito mais próspera, e mais feliz, e mais completa. Se eu soubesse 2 anos antes, eu nem ia me preocupar. Eu ia falar, vem neném, vem com tudo. Então, cabe a mim agora
confiar. Confiar. Com E vai medo, ser lindo, com insegurança. Já tá sendo lindo. E acho que é um aprendizado para todo mundo, assim, de não controlar. A gente não tem controle das coisas, De né? nada. A gente não sabe nem o que é bom direito para nossa vida, quem dirá para um bebezinho que está vindo, né? Então, é soltar e confiar em Deus e no que as pessoas acreditarem que vai dar certo, né? É difícil, é um exercício potente, assim, de confiança e falar... Porque há muitos momentos, assim, que você fala, meu Deus, o que vai ser agora? Como vamos administrar tudo isso? Quantas mudanças a gente vai ter que fazer na nossa vida? Então, tem um momento também do medo, da insegurança. E eu tive... É a gestação mais difícil das 3, assim. Eu tive muitos sangramentos, hemorragias, e aí achava que estava perdendo. Quando eu achava que estava, eu ficava desesperada. Eu falei, não, senhor. Se você acha que eu tô na dúvida, eu não tô, segura esse aqui, tá tudo bem, eu quero. Já é muito amado. Já é muito amado, assim, um medo que vinha. E aí eu comecei a ter um medo muito forte de perder, né? No começo veio um medo, tipo, meu Deus, estou grávida, não vou conseguir, não tô preparada. Aí depois eu não quero perder. E aí eu falei pro meu marido, eu estou muito confusa, eu tô com muita angústia o tempo inteiro. Eu aí fiz umas orações, eu falei, amor, a partir de hoje eu deixo na mão de Deus. Se eu tiver hemorragia, se eu não tiver, não importa. Deus vai decidir o que tiver que acontecer e eu só vou confiar. E eu estou aqui, o que tiver que acontecer, eu vou aprender alguma coisa com isso. Se eu perder, com certeza já mudou a minha vida, já mudou meu entendimento, muitas transformações já aconteceram. Se manter, agora eu já nem penso mais nisso, tá, gente? Porque agora já passou a fase. Mas assim, na época eu tava pensando, se manter é porque vai mudar a nossa vida para melhor e é para ser. Então foi um exercício de deixar as coisas acontecer. Confiar, soltar, Nossa, né? Já que a gente está nesse momento bonito, a gente viu um vídeo com a Thaís Araújo recentemente. E ela falava sobre as heranças dos filhos. E aí ela falou que ela herdou, por exemplo, tá? A paciência, o medo de morrer, a coragem, as olheiras. A gente quer saber de você, o que você herdou das suas filhas? Eu herdei a força, porque eu me achava muito frágil, eu me achava... era muito difícil de me colocar, como eu falei, e eu entendi que eu tenho uma força, e hoje, se precisar brigar e bater o pé, eu faço, não tenho mais problemas com isso. Eu herdei a questão de lidar com qualquer situação de filho, né? Tipo, cuspiu aqui no prato, beleza, vamos tirar aqui, vou botar cocô. O que é cocô? Gente, um vomitinho ali, essas coisas assim, ficam muito leves, que nunca pensei que eu seria dessa forma. Da Mavi, isso da primeira filha, que né, vem com as maiores mudanças. A Mavi, ela tem uma coisa que ela tem uma calma. Tá tudo bem. Ela derruba as coisas. Eu falo, filha, tá tudo bem. Eu falo, tá tudo bem, né? Só mas com vontade, certeza tá ela bem. viu você falando isso pra mais velha. Pode ser, a gente não sabe quem herdou de quem, né? Essas coisas. Porque eu tenho certeza, ver se tudo bem é muito o que você exercita com a outra, um né? reflexo do que ela vê, do que ela vive em casa. A gente vê muitos vídeos assim na internet, né? O pai sendo ríspido com o filho, aí o filho mais velho sendo ríspido com a criança mais nova, a criança sendo ríspida com o ursinho de pelúcia. É verdade. Né? É um padrão que não tem jeito. E você conseguiu... E isso é muito bonitinho de ver a mais velha cuidando da mais nova, quando elas estão brincando de mamãe e filhinha, que elas amam. Gente, eu olho e falo, acho que eu tô acertando. Porque é um amor, bingo, né? um carinho. Aí abraça Cuidado. e cuida. E aí eu falo, que lindo, gente. Se pra você ser mãe é isso, que linda, porque estamos indo bem. Tô no caminho certo, exato, né? Exato. A paciência, eu acho que todos nós herdamos muito, assim, porque é algo desenvolvido. A gente acha que a gente, por mais que eu me considere impaciente, que eu fico nervosa, mas há um percurso longo para perder uma paciência. Então, a gente aprende, a gente aumenta os nossos limites. Um amor sem medida, um amor, assim... isso nunca ninguém vai conseguir definir e explicar o que fala, é uma coisa meio... Mas
não tem explicação, assim, tipo, você faz qualquer coisa por um filho, não tem, então isso é muito forte. Medos, né, esses medos que eu tenho com as minhas filhas, assim, de querer ver elas felizes e medo de vê-las se perdendo no mundo maluco, medo do futuro com esses desastres. E aí eu engravidei, eu fiquei apavorada, pensando que mundo que esse bebê vai viver? Será que eu vou ter que ser refugiada climática me mudando de um lugar para outro com esse bebê? Será que a gente vai... sei lá, a cabeça vai longe, pensando, sei lá, daqui a 30 anos, será que meu filho tem onde morar? Vai viver? Não sei, me deu muito medo, assim, desse mundo que a gente está vivendo. Então, a gente herda bastante coisa. Sabe que a gente criou esse canal? Além de falar sobre maternidade, madrastidade, foi para trazer essa leveza, para trazer a tranquilidade para ambos os segmentos, para tirar a culpa das costas da mãe, da madrasta. Então esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, sabe? Mostrar que no dia a dia, sim, como podemos fazer para trazer essa leveza, para trazer essa paz, para tirar essa culpa. Essa harmonia. Né? Trazer essa harmonia, tirar essa rivalidade, né? Essas são as nossas missões. Aí eu gostaria, para a gente encerrar esse papo, que você transmitisse a sua mensagem para nos ajudar nessa missão, sabe? Como você enxerga que a gente, sim, pode trazer essa leveza dentro desse universo todo que a gente vive, que, sim, tem muito peso, que, sim, é sobrecarregado, que, sim, tem esses desafios todos, mas como no dia a dia a gente pode trazer esse contraponto todo? Eu acho que minha missão é muito disso de, quando eu compartilho a minha vida real, quando eu compartilho os problemas, as dificuldades, eu sempre penso, se eu estiver ajudando uma pessoa em casa a ver que o que ela vive é normal também, às vezes as pessoas falam, ai, mas uma famosa também vive isso. Sim, não é... Acho que todas as pessoas, em maior ou menor grau, mesmo quem tem uma super rede de apoio, vai ter que enfrentar desafios na criação, na educação, e é uma super responsabilidade. Então acho que por isso a gente acaba pegando essa culpa, a gente acha que cada detalhe do que a gente faz tem uma importância gigantesca, e é relativo. Tem, mas é no meio de uma vida, sabe? Então, quando a gente entende que nós somos humanas, que a gente vai errar e que a gente vai acertar e que a gente nunca vai ser perfeita, a gente, com amor, com carinho, se você pensa assim, na vida de um filho, você enche de amor, você deixa claro como é a relação de vocês, que a criança pode contar com você, que ela tá, que você tá ali, que você ama e que você vai ser firme, que você vai educar, que você vai ensinar. Eu acho que os erros, eles se dissolvem. Os nossos erros que vão existir, eles vão se dissolver. A gente tem que se perdoar A gente tem que se perdoar. Nós somos humanas. Eu sempre falo, eu errei, e eu vou errar. Minha mãe errou, minha avó errou. Minha avó é a pessoa mais maravilhosa do mundo e errou muito. Minha mãe mais maravilhosa, errou muito. Eu vou errar muito. Tem pessoas que falam, ai, como é ser... Isso tem acontecido recentemente, perguntam pra ela, como é ser filha de uma pessoa famosa? E eu imagino que ela deva sentir como eu sentia com a minha mãe. Nossa, sua mãe é tão maravilhosa, ela é tão calma. Eu vou desmascarar ela, ela é muito brava, ela briga comigo. E eu penso, ela deve dizer, minha mãe não é tão legal assim, ela briga comigo. Mas ela sabe que ela é amada. E eu tenho certeza que eu estou cumprindo isso muito bem. Então, somos humanos, vamos errar, mas no meio de tudo que a gente entrega para um filho, tá tudo certo. A gente vai conseguir cumprir essa responsabilidade que a gente tem e entregar um filho bem para o mundo, para essa sociedade, de uma forma leve, feliz. Tenho confiança nisso. Vamos torcer. Obrigada por ter contribuído com a sua experiência, com a sua presença, com a sua história. A gente está aqui, ó, pulando de alegria por dentro. Amei. Obrigada. E que juntas a gente continue nessa missão, né? Passinhos de formiguinhas. Obrigada.